Nesse vídeo eu vou mostrar aqui o uso do aplicativo de alinhamento de eixos da SKF. Esse aplicativo que eu uso em conjunto com o alinhador de eixos da SKF, com os vários tipos de alinhadores da SKF. Eu não tenho equipamento aqui, então eu vou mostrar basicamente o uso do aplicativo em si, como é realizado, e eu vou utilizar o modo demonstração que o próprio aplicativo tem para mostrar esse passo a passo do alinhamento, como é. Com o aplicativo aberto primeiro, eu vou ter que ir lá nessa abinha de configurações, configurar algumas coisas a respeito do uso e algumas questões no alinhamento como eu quero trabalhar. Vou lá em configurações, eu tenho um campo para inserir aqui o nome da empresa. Eu vou inserir aqui um nome fictício. Esse nome da empresa vai sair em relatórios porque o próprio aplicativo gera um relatório do alinhamento, nome do operador. Também consigo colocar aqui o nome do operador que está executando, que está usando, que está fazendo esse alinhamento, que também vai sair no relatório. Consigo colocar aqui o logotipo da empresa, pode ser um arquivo que está salvo no meu celular ou tirar uma foto. São as duas opções aqui que ele vai me dar para colocar um logotipo dessa empresa. O tipo de erro angular que eu estou trabalhando, ou milímetro por cento, é o mais comum, o erro angular em porcentagem, ou lacuna, vou deixar marcado aqui o erro angular em porcentagem. Valores do sensor, sempre exibir, eu prefiro deixar marcado aqui à medida que eu estou executando o alinhamento, movimentando os eixos lá com as unidades móveis e estacionárias. A medição dos sensores sempre fica aparecendo na tela. Opções de medição, posso usar essa técnica de medição automática, que a partir do momento que eu posicionar o eixo naquelas posições de 3, 12 e 9 horas, ele vai fazer a medição sozinha. Para quem está iniciando no uso, talvez seja melhor não marcar essas opções agora. O hardware é que eu vou selecionar o meu alinhador, a unidade móvel e a unidade fixa. O aplicativo, o seu tablet, o seu celular vai se comunicar tanto com a unidade estacionária quanto com a unidade móvel por Bluetooth. Aqui, como eu não tenho equipamento, a gente vai usar o modo demonstração. Então eu não vou conectar o hardware aqui. Unidade de medida, métrico, imperial ou o automático, que ele utiliza a unidade métrica. Então essas são as configurações que eu posso fazer nessa aba. Depois vou finalizar aqui dando OK. A partir daí a gente vai ver o passo a passo para fazer o alinhamento. Vou aqui, eu tenho o sinalzinho de mais, novo alinhamento. Ele vai pedir para eu conectar via Bluetooth a unidade estacionária e a unidade móvel. Depois que eu posicionar as duas unidades, uma no eixo do motor, outra no eixo da bomba, por exemplo, e ligar essas unidades, alinhá-las certinha lá nos dois eixos. Quando elas estiverem ligadas, elas vão aparecer aqui para eu fazer a conexão via Bluetooth. Eu vou clicar aqui no botão azul para iniciar o modo de demonstração. Senão eu iria conectar as unidades e depois apertar em OK. Esse botãozinho OK ia ficar verde. Então, iniciando o modo de demonstração, eu consigo colocar algumas informações aqui da máquina que eu estou fazendo esse alinhamento, que também vai lá para o relatório. Uma identificação, uma tag de identificação. Vou colocar aqui um nome, por exemplo. Motobomba 02, por exemplo. Depois de colocar aqui o nome da máquina em questão, eu tenho que colocar aquelas medições padrões que a gente faz para alinhamento a laser. Para alinhamento usando relógio também, que a primeira é a medição da unidade estacionária, que está fixada lá no eixo, por exemplo, da minha bomba, a distância dela até o centro do acoplamento. Então eu vou colocar aqui um valor. A distância do centro do acoplamento até o centro da minha unidade móvel, que é aquela que está fixada no eixo do motor, por exemplo. A distância da minha unidade móvel até os parafusos da frente do motor. E a distância entre os parafusos da frente e de trás do motor. Essas medições eu faço com treina, né? Depois de estar com o alinhador montado no meu equipamento, eu posso fazer essas medições usando a treina. Posso colocar aqui uma foto da máquina, do equipamento, também vai sair lá no relatório. Posso definir aqui as tolerâncias. Qual a tolerância aceitável para esse alinhamento? Ele tem a tabelinha aqui de tolerância padrão para alinhamento de eixo, com o desvio para desalinhamento paralelo e com o erro angular para desalinhamento angular. E eu consigo selecionar aqui de acordo com a rotação do meu equipamento. Por exemplo, vou marcar aqui que o meu motor trabalha entre 2.000 e 3.000 RPM. E ele já vai me dar as tolerâncias padrões para esse tipo de máquina.
O tipo de ajuste, posso usar o calço ajustável em tempo real, eu vou ir atualizando o calço e os valores do sensor vai corrigindo esse alinhamento. Para quem é menos experiente, também é mais fácil usar o calço fixo, onde ele vai me dizer a altura do calço que eu preciso colocar para alinhar essa máquina. Eu vou colocar e refazer o alinhamento para ver se corrigiu. Os valores desejados, eu posso selecionar um valor específico de alinhamento. A gente trabalha de alinhamento ou desalinhamento, né? A gente trabalha com isso para compensar, por exemplo, posição de máquina, compensar a questão da dilatação térmica. Aqui eu vou deixar, não vou selecionar esses valores, abrir aqui só para a gente ver, vou deixar todos zerados. Então ele vai alinhar essa máquina para que todos os desvios fiquem zerados, não preciso compensar nada. Eu consigo deixar um nome específico para esse relatório aqui e consigo aqui marcar se eu já fiz a verificação do pé desnivelado ou do pé manco. Vou marcar aqui como se essa verificação já está realizada. Tem um aplicativo da SKF útil para eu fazer via laser essa identificação se a máquina tem um pé manco ou não. Aqui eu concluí essa primeira parte, coloquei as informações necessárias para o alinhamento, vou apertar OK. Quando eu aperto OK, eu já tenho esse modelo aqui, ó, tridimensional do meu equipamento. Eu consigo trabalhar, girar na posição de acordo com a posição que eu estou trabalhando. E aqui em cima da tela eu já consigo ver as medições do sensor. Como eu estou usando o modo demonstração, ele vai simular essas medições aqui que os sensores estão observando. E ele já pediu aqui para eu posicionar tanto minha unidade fixa como a unidade móvel, né, girar o eixo para a posição, aquela posição lá de 9 horas, né? Olhando aqui por trás do motor, posição 9 horas. A partir do momento que eu posicionei, eu posso registrar essas primeiras medições aqui no botão verde. Também posso ver aqui, clicar em status do sensor, ele vai me mostrar as medições aqui do sensor na régua, na escala, a diferença angular entre eles. E eu vou registrar essa primeira medição. Depois que eu registrar, ele vai girar o equipamento aqui mostrando na tela do aplicativo. Eu vou girar também os eixos lá no meu equipamento e deixar na posição 12 horas, a posição vertical. Aqui eu consigo ver também as medições, aqui no canto superior direito da tela, que os sensores estão medindo. Vou registrar esse segundo valor, vou ter que girar o eixo novamente para a posição 3 horas, né? E registrar a medição também nessa posição. Depois que eu registrar a medição nas 3 posições, ele já vai fazer a análise aqui de alinhamento, me mostrando o alinhamento vertical para essa máquina, tanto o paralelo, o desvio, quanto o desalinhamento angular. Está mostrado ali os 2 valores, e o horizontal, ele já me mostra os valores de desalinhamento. E o xizinho de lado está indicando que para a tolerância que eu coloquei lá, nenhum dos 4 alinhamentos mostrados aqui está coerente. Então a máquina está desalinhada, eu preciso fazer o alinhamento dela. Para fazer esse alinhamento, eu vou clicar aqui em alinhar. Quando eu clicar em alinhar, ele vai me mostrar primeiro corrigir primeiro o desalinhamento vertical, ou seja, ele vai dizer os calços que eu preciso colocar. Ele já está me mostrando aqui, eu preciso colocar nos parafusos da frente um calço de 0,59 e nos parafusos de trás um calço de 1,31 milímetros. Então, colocando esses calços vai corrigir o desalinhamento vertical. Eu vou fazer essa manobra lá na minha máquina, né, folgar os parafusos e inserir esses calços, e vou apertar aqui em calçamento concluído depois que eu finalizar. Então apertei em calçamento concluído, agora ele vai me mostrar o ajuste horizontal. Ele mostrou os valores ali e a direção que eu preciso deslocar essa máquina. Então eu consigo ver aqui, ó, o que é que eu preciso deslocar. Ele me mostrou inicialmente e fez o deslocamento. Depois ele vai atualizando esses valores em tempo real, né? Depois que os valores estiverem atualizados, que eu desloquei minha máquina horizontalmente, corrigi o desalinhamento horizontal, eu posso apertar aqui em ajuste concluído. Quando eu apertar em ajuste concluído, ele vai me dar a opção de medir novamente. E o correto é eu fazer. Eu vou analisar de novo, fazer as 3 medições de novo na posição 9 horas, 12 horas e 3 horas, para identificar se ainda tem desalinhamento ou se foi corrigido. Então eu vou lá em remensurar. Quando eu apertar em remensurar, vou fazer novamente aquelas 3 medições. Estou vendo aqui minha máquina de novo. Registrei a medição na posição 9 horas, movi o eixo para a posição 12 horas, registrei a medição de novo. Eu já estou vendo que minha variação aqui nos sensores ela não está mudando à medida que eu estou girando o eixo. Então girei novamente para a posição 3 horas
e registrei a medição. Depois de registrado as 3, ele vai me mostrar de novo o desalinhamento vertical zerado e o Czinho de lado, o check de lado indicando que está correto, está dentro das tolerâncias, e o desalinhamento horizontal dessa máquina. Como aqui está tudo dentro da tolerância, eu consigo concluir esse alinhamento. Eu poderia precisar alinhar novamente se alguns desses parâmetros estivessem fora das tolerâncias definidas lá. Então aqui, alinhamento concluído. Eu vou voltar para essa tela inicial, posso fazer um novo alinhamento, posso retomar aquele que eu comecei, e aqui em biblioteca da máquina eu consigo acessar os relatórios. Tá aqui minha lista de máquinas, o que eu fiz para essa motobomba 2, foi o exemplo que eu utilizei, e aqui em reporte eu vou ter os relatórios. O relatório que está salvo aqui, eu vou ter uma lista, né? Vou identificar qual foi o que eu fiz pela data e hora, e ele já vai gerar um relatório de alinhamento. Nesse relatório também aparece o logotipo da empresa, foto do equipamento, as medições que eu fiz, dia e hora que foi feita, as tolerâncias aqui utilizadas, os valores desejados, que nesse caso é aquela compensação, né? E aqui embaixo o meu resultado de alinhamento. Eu tenho 2 tabelinhas aí, uma como eu encontrei a máquina, né? E a tabelinha da direita os valores corrigidos, como ficou o alinhamento dessa máquina após a correção. Aqui no campo final eu ainda consigo editar algumas informações desse relatório, se for o caso, adicionar fotos se eu não tinha colocado antes, adicionar mais fotos, adicionar alguma nota específica sobre esse alinhamento, e também já fazer uma assinatura aqui digital, que eu faço na própria tela do aplicativo. Voltando aqui para o meu relatório, ele já adiciona essa assinatura aqui de forma digital. Consigo salvar em PDF ou já compartilhar diretamente ou por e-mail ou por alguma rede social esse relatório de alinhamento da máquina. Então, vou voltar aqui para o menu principal, é isso. Então eu tentei mostrar aqui o uso do aplicativo. Como eu não tenho equipamento de alinhamento, eu usei o modo demonstração. Eu tenho que posicionar as unidades móvel fixa corretamente lá e girando à medida que eu vou coletando as informações aqui no aplicativo. Então é isso que eu queria mostrar. Obrigado aí e valeu.